E a gente começa o 3 em 1 desta terça-feira te contando que o Parlamento da Coreia do Sul suspendeu a imposição da lei marcial que foi decretada pelo presidente. Quem tem todas as informações, os destaques, também as atualizações, é o nosso repórter Luca Bassani, que já está ao vivo aqui conosco. Boa tarde, Luca. Boa tarde a você, Soraya, a todos que nos acompanham. Um dia tenso na política sul-coreana, um país que para muitos de nós é sempre associado como uma nação democrática, mas que só se tornou de fato uma democracia em 1988. Teve grande parte do século XX após a Guerra da Coreia, marcado por golpes de Estado, golpes militares, e que agora vive um período de instabilidade novamente, mesmo com uma constituição democrática e que determina que o presidente pode servir apenas por um mandato de 5 anos. O presidente conservador Yoon Suk Yeol decretou hoje, de maneira individual, monocrática, o estado de sítio, o estado de lei marcial dentro da Coreia do Sul, que faz com que grande parte dos direitos políticos das pessoas fossem suspensos, mas poucas horas depois, o parlamento de cerca de 300 deputados acabou de maneira praticamente unânime vetando esta decisão do presidente e suspendendo a lei marcial. Vale ressaltar que no parlamento sul-coreano a oposição é que controla grande parte dessa casa, com mais de 170 das 300 cadeiras, mas até mesmo o partido do presidente Yoon Suk Yeol votou contra esta lei marcial, principalmente após vários sul-coreanos terem tomado as ruas de Seul, indo em direção ao parlamento pedir a suspensão dessa medida que muitos não conseguem compreender por que foi tomada agora. O presidente argumentou que agentes norte-coreanos contra o interesse nacional de Seul estariam atuando dentro da política do país para acabar com a democracia e com os interesses nacionais, mas não apresentou até o presente momento qualquer tipo de prova que pudesse confirmar estas suas acusações. Todos os países do mundo, principalmente os Estados Unidos, aliado vital da Coreia do Sul, têm acompanhado o desenrolar desses acontecimentos dentro da Coreia do Sul, assim também como os inimigos históricos, como é o caso da China e da Coreia do Norte, para ver se de fato o governo da Coreia do Sul, o governo de Seul, ficará estável durante os próximos meses ou se novas eleições poderão ser chamadas, dada a gravidade daquilo que aconteceu hoje pela tarde. Aliás, Luca, aproveitando que você tocou nesse ponto, né, de países aliados, os Estados Unidos, de fato, se coloca ali como um dos principais. Há a possibilidade de um posicionamento agora de Joe Biden, alguma fala dele? Isso já aconteceu? Sim, os Estados Unidos, através do Departamento de Estado, se manifestaram dizendo que estão acompanhando com muita atenção todas as novas informações que chegam da Coreia do Sul. Lembrando que lá já é madrugada, neste momento em que falamos, e que muitos manifestantes ainda estão nas ruas, mas em menor quantidade em relação àquilo que vimos no começo da noite, né? Logo que o decreto foi feito pelo presidente, as pessoas contrárias a essa medida de lei marcial tomaram as ruas, o parlamento prontamente votou para o seu veto e agora nós ficaremos observando se possivelmente novas eleições podem ser chamadas, ou até mesmo o impeachment do presidente pode acontecer, como já aconteceu na Coreia do Sul recentemente, há cerca de 10 anos, por um caso de corrupção. O país hoje é uma nação democrática, apesar de muitas dificuldades ao longo do século XX, e tem todos os mecanismos, seja no seu judiciário, seja no seu legislativo, para investigar e também punir caso o presidente ou qualquer outro membro do executivo ultrapasse as suas funções, como aparenta ser o caso até agora, já que ele não apresentou nenhum tipo de prova em relação a esses agentes norte-coreanos que estariam atuando dentro do país. Obrigada, Luca, por enquanto. Vamos seguir acompanhando de perto aí você e nós daqui do Brasil. Obrigada por enquanto, bom trabalho para você. Vamos começar nossas análises, então, nesse 3 em 1 de terça-feira, saindo um pouco aqui dos destaques do Brasil, começando pelo destaque internacional. A gente conversou com o Luca Bassani agora há pouco, no comecinho, então, do 3 em 1, para contar que o parlamento da Coreia do Sul suspendeu a imposição da lei marcial. Só para a gente contextualizar, né? O que é essa lei marcial? Considerada uma medida extrema, usada somente em situações de grande instabilidade, mas algo que está previsto na Constituição da Coreia do Sul, que é vizinha ali da Rússia, da China, também da Coreia do Norte. Considerado já por alguns analistas como um abalo para a democracia. Você também vê por esse lado, Acácio? Soraya, eu vejo da mesma forma. O atual presidente coreano, não vou nem arriscar falar o nome dele. Nem eu.
ele perdeu as eleições legislativas, ele sofre algumas denúncias de corrupção, principalmente. Então, ciente deste desgaste, ele foi para o tudo ou nada. Ele apostou nessa lei marcial que faria com que o Congresso fosse fechado, mas o Congresso, com a mesma velocidade, derrubou a lei marcial, e é importante que se frise, os próprios partidários do atual presidente, na sua maioria, foram favoráveis à derrubada da lei marcial, e ele agora ficou isolado. O Luca bem disse, vale repetir, ele muito provavelmente sofrerá um processo de impeachment. Segré também acredita que o presidente poderá, não sei a curto prazo, né, mas vir a enfrentar esse processo de impeachment? Sim, e deve ser em curto prazo mesmo, porque ele perdeu toda a possibilidade de ação dentro do governo, não tem o apoio do parlamento, os seus próprios apoiadores, o governo da base não está de acordo com essa medida, ficou isolado. Quando o presidente fica isolado, a saída é quase certa, é através, logicamente, do processo de impeachment. Piperno? O presidente Yoon Suk Yeol. Né? Olha, tá vendo? Poliglota. Eu gosto muito da Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul tem uma história muito rica, aliás, as Coreias, né? E em 1932, inclusive, um maratonista da Coreia, ele vence a maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, mas ele competiu com outro nome, porque naquele momento a Coreia tinha sido invadida pelo Japão e os japoneses obrigavam aí a uma espécie de transliteração. Então, as pessoas da Coreia do Sul elas tinham que assumir um nome japonês. E ele se negou e tal, foi, enfim, uma confusão danada. E em 1988, quando há a redemocratização do país, Seul cedia os Jogos Olímpicos. E esse maratonista, já velhinho, ele é quem entra no estádio olímpico carregando a pira, que depois, aliás, a tocha olímpica, e depois a pira foi acesa por estudantes e professores. Era uma sinalização de que a nova e redemocratizada Coreia do Sul queria exatamente investir em educação. E assim foi feito, a Coreia se tornou aí uma das mais recentes potências da economia oriental. E, infelizmente, agora, então, tem esse solavanco institucional liderado aí por um presidente eleito há 2 anos, legitimamente, numa eleição bastante acirrada, ele ganhou com cerca de 1% apenas, e agora ele tenta, então, esse golpe. O presidente, um conservador radical e que usa aí, de novo, esse velho e surrado fantasma do comunismo e tal. Ele merece ser varrido do poder. Ele disse até em pronunciamento em TV, declaro lei marcial para proteger a livre república da Coreia da ameaça das forças comunistas norte-americanas para erradicar as desprezíveis forças anti-Estado pró-norte-coreanas que estão saqueando a liberdade, a felicidade do nosso povo e também para proteger a ordem constitucional livre. Zé, você também vê um impeachment vindo aí? Lançou a última cartada. Esta é a última cartada, uma tentativa de uma lei marcial que não acontecia desde a democratização da Coreia do Sul. E é uma medida muito pesada, que o parlamento que ele não... Como é que assina uma medida dessa num parlamento que você não tem a maioria? Teria primeiro que combinar no parlamento. Então, foi a última cartada. O parlamento entendeu que ele estava, na verdade, querendo aumentar os seus poderes. Se passa uma situação assim, ele se torna uma espécie de ditador. Proíbe manifestações, reuniões, elimina a força do próprio Congresso Nacional. Qual o Congresso que vota algo parecido? Não vota, né? Mas é que ali ele dorme ao lado de um vizinho muito incômodo, né? Aquele ditador da Coreia do Norte, ele ameaça sempre, tecnicamente, a Coreia do Sul está em guerra com a Coreia do Norte. Então, é a grande justificativa dele, ao dizer que a oposição está se aliando ao ditador da Coreia do Norte, esse perigosíssimo, doido varrido, que só anda de trem blindado, para se ter uma ideia. Ele estaria colocando a oposição com a Coreia do Norte. Ele assina e deu errado.
É a última cartada que deu errado, então a indicação é esta, de que o parlamento vai aprovar o impeachment do senhor Yoon Suk.